Eu queria começar aqui com um tema para a gente debater, porque uma coisa que eu fiquei observando muito lá ontem, era o dia de folga, mas não folguei tanto, porque tinha lá essa reunião da federação, mas eu queria trazer isso aqui para o debate, porque tem até lá no nosso centraldatoca.com.br o Leonardo Gimenez, ele ficou acompanhando ali as reações do Leonardo Jardim. E de vez em quando eu ficava observando também. Deu para perceber, o Caio, o Pedro podem falar também sobre isso, de a ideia dele de trazer um Cruzeiro mais vertical, né? Sem aqueles... Poxa, o Vidalba lá, ele, em diversas oportunidades, ele ficava, vem, e muitas das vezes os atacantes do Cruzeiro, isso estava muito fácil de encaixar e o Cruzeiro fez pouquíssimo. Eu me lembro, acho que o Wallace é que tentou mais isso, os atacantes fazendo o tradicional movimento do facão, né? E poucos lançamentos foram feitos e várias oportunidades de acontecer. E quando ficava aquele toquinho lá de... Pô, sabe? Aquela posse de bola que não vai para lugar nenhum, velho. O Leonardo Jardim, ele tinha cada reação. Não sei quanto tempo ele vai precisar para tirar essa coisa que está impregnada, né? De vai para o lateral vai e volta no zagueiro, o zagueiro toca lá no outro lado, o outro lado toca no lateral. Aí, às vezes, toca no volante, ele volta para um dos zagueiros. Aí, dependendo, volta para o goleiro. Pelo que eu vi de quarta-feira, o Leonardo Jardim não tem nada disso. Agora, o tempo para ele corrigir isso, aí temos que ver em meio a um mata-mata importante, hein? Pois é, Samuca. Vai demorar um tempinho para ele desintoxicar os jogadores, né? Porque acho que o Fernando Diniz não deixou um legado muito interessante e por mais que a gente fale em terra arrasada, ele ficou aqui durante alguns bons meses, né? Então, isso demanda tempo. Acho que os jogadores ficaram muito automatizados nesse sentido, além, claro, da falta de confiança, né? Acho que o aspecto mental também acaba pesando. Às vezes o atleta tem campo para progredir um pouco mais, para tentar uma jogada mais vertical, mas falta confiança nesse sentido. Até porque é um Cruzeiro que, infelizmente, está chegando embaixo à semifinal, né? Com 3 tropeços consecutivos. Então, o Jardim vai ter trabalho em todos os aspectos. Eu até falei por aqui ontem que, principalmente quando estava 1-0, né? E foi um tempo muito curto, dava para se ver algumas coisas do Leonardo Jardim que até acabou me surpreendendo. A saída em 3, com o Wallace se encaixando entre os zagueiros, os laterais muito espetados, algumas ligações diretas, né? Justamente porque ele é um treinador que gosta desse jogo mais direto, mais objetivo, mas acabou que a gente viu muito pouco. Depois da falha do Léo Aragão, aí já foi um Cruzeiro muito diferente, sem confiança, tomando muitas decisões erradas e deu no que deu. Infelizmente, o Democrata virou a partida. Mas, enfim, é importante que o torcedor tenha essa paciência com o treinador, até porque ainda é sua primeira semana, com pouco tempo de treino, primeira experiência no futebol brasileiro. E, claro, os jogadores precisam ajudar o Leonardo Jardim nesse processo de adaptação. Nada melhor do que eles buscarem a vitória no próximo domingo contra o América. Eu acho que uma vitória pode ajudar bastante para que o Jardim tenha tranquilidade. Essa semana livre, né, que o Cruzeiro vai ter depois da primeira partida contra o América. Vai ser um ambiente certamente com vitória um pouco mais leve, mais cercado de confiança. E isso ajuda o treinador, né? Ajuda para com que ele venha a acelerar o seu processo. Mas é algo gradativo. E agora, realmente, no âmbito interno, é uma força-tarefa para que o Cruzeiro consiga os seus objetivos. Né? É todo mundo olhando para o Cruzeiro, para o mesmo propósito, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. É um ponto interessante, principalmente com relação ao Vidalba, né? Porque em vários momentos a gente podia observar o Marlon, que estava mais ao lado dele ali, com certa liberdade. E o Jardim gosta muito dessa jogada que a bola vai ali no lateral ou no ponta que está aberto pelo lado do campo e ele tenta esse passe de fora para dentro.
e o Cruzeiro fez muito pouco. Tanto que no segundo tempo, se eu não me engano, no lance da finalização do Rodriguinho, é uma jogada assim, a bola vai para o Dudu já faz espaço para dentro e é jogada. Então, acho que os jogadores eles precisam entender e desassociar um pouquinho essa questão de a forma que o Diniz trabalhava a posse de bola, e aqui eu não estou julgando se é certo ou errado, era um toque de bola muito mais paciente, tinham muitos mais jogadores ali próximo à primeira fase de construção, e no Leonardo Jardim não, ele, como o Caio disse, ele às vezes baixa um volante ali para dar um suporte para os dois zagueiros, mantém 2 jogadores ali no meio, os laterais ali tentando alargar o campo, e muita jogada de infiltração. O Samuel pontuou muito bem, se eu não me engano, foi só o Wallace, e não vou lembrar agora qual outro jogador do meio campo, acho que foi o Eduardo, que tentou essa bola esticada. Em algumas você via que a defesa do Democrata até tinha uma dificuldade de defender, a última linha sempre estava mal perfilada, então se esse passe fosse feito, essa bola ia chegar, só que o Cruzeiro explorou muito pouco. Acho que vai demorar um tempo, como o Caio pontuou muito bem, até que os jogadores entendam que agora é uma posse de bola, mas é uma posse de bola mais vertical, são toques mais rápidos, são coisas para resolver, e aí é uma questão de metodologia, principalmente de quem vem do futebol europeu, que é a questão de jogar com poucos toques, principalmente os volantes, é dominar e já tentar achar uma solução com o mínimo de toques possível, porque quando você domina, gira, espera, a defesa consegue se posicionar. E acho que esse é o principal ponto do Cruzeiro contra o Democrata, a demora para circular essa posse. A gente viu o Cruzeiro ali no 3-2-5, né, para sair essa bola, mas o Cruzeiro tinha pouca velocidade para circular. Eu espero acho que para o jogo contra o América vai ser muito difícil evoluir muito, mas acho que o Cruzeiro já pode dar pelo menos uma melhorada do que foi contra o Democrata, principalmente levando em conta o gramado do Mineirão. É um gramado melhor, então permite muito mais esse jogo mais acelerado, esse passe quebrando linha, ou essa bola esticada no lateral. A gente precisa de que o Cruzeiro faça isso até para entrar dentro das características do novo treinador. Eu ia até pontuar essa questão do gramado, né? Que na Arena do Jacaré a bola ficava um pouco mais presa, então o Cruzeiro realmente já tinha um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que mais que o gramado, o problema é essa mentalidade que está enraizada mesmo, né? Do Cruzeiro sair com toque de bola muito laterais. O Vidalba, especialmente, foi um jogador que incomodou bastante por isso. O Jonathan Jesus, às vezes, até fazia, né, um passe de ruptura ali, tentando quebrar uma primeira, uma segunda linha. Então, em alguns momentos teve isso, não que tenha feito uma grande partida também, mas quando o Cruzeiro acelerou, o Cruzeiro criou alguma coisa, né? Lembra até que no primeiro lance do Matheus Pereira, é uma bola que ele pega, olha para a área, inverte lá na segunda trave, e até o Dudu de cabeça, né? Uma coisa que é difícil entender por que a gente aciona tanto o Dudu na bola aérea, sendo um jogador de menos de 1,70 m, mas ele de cabeça deixou o Eduardo debaixo do gol para fazer, e o Eduardo perde uma chance clara. Quando a gente olha assim, né, pela qualidade das oportunidades, inclusive, era para o Cruzeiro ter ganhado o Democrata, tá? Acabou pesando muito a atuação ruim do Léo Aragão também. E acho que, olhando trabalhos anteriores do Leonardo Jardim, a gente vê que essa objetividade no time dele é uma constante, né? Desde o Mônaco, passando também por esse período lá no Golfo, como diz, né? Não é mais no mundo árabe, mas lá no Golfo também era isso. O próprio Al Jazeera dele, que foi um time que não deu certo, em quase todos os jogos tinha mais finalização que o adversário, que é um time que decidia a jogada rápido. Vamos construir aqui, vamos embora, vamos finalizar a jogada. Não é aquela coisa de controlar a posse pela posse, de ter 80% de posse de bola. Não necessariamente. Tinha mais posse de bola, como o Cruzeiro teve na estreia, mas é um time que tenta decidir a jogada rápido, como vocês bem pontuaram, e acho que o time titular do Cruzeiro, né, pensando em Matheus Pereira, em Dudu, em Marquinhos, em Gabigol, é um time que tem mais capacidade, inclusive, para jogar dessa forma. Quando a gente olha ali, o Marquinhos com o William ou com o Fagner na lateral direita, podem fazer ali pelo flanco uma jogada mais acelerada? Podem. Pelo outro lado, Dudu com o Kaique ou com o Marlon, também tem essa capacidade. Deixar o Matheus Pereira ser mais um articulador, né? O Matheus Pereira não pode ser o cara a ser lançado em velocidade, que foi o que o Cruzeiro tentou fazer no Clássico de uma forma incompreensível. O Matheus Pereira tem que ser o cara a lançar a bola, a acionar os outros para correr. Então, assim, acho que o Leonardo Jardim, se ele conseguir fazer uma organização básica,
O time do Cruzeiro já é plenamente capaz de passar pelo América sem sofrimento, assim, se ele conseguir colocar essa organização. O desafio é que são só 2 treinos, né, com o time todo, para esse primeiro jogo, e aí ele vai ter uma semana para o jogo de volta. Então, assim, não estou imaginando um Cruzeiro muito diferente para o domingo, mas no outro final de semana eu acho que já dá para a gente ver um pouco mais o trabalho do técnico em campo.